Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje, nesse primeiro vídeo de 2022, eu estou gravando aqui, acho que vai ao ar na dia 3, segunda-feira. Primeira segunda-feira do ano. Sejam todos bem-vindos. Espero que aqueles que comeram demais não estejam num processo de culpa, que vão começar aí a dieta para 2022, com peso na consciência, mas com a barriga cheia. Sejam todos bem-vindos. Hoje para estudar o capítulo número 8 do livro Renovando Atitudes, que se chama A Verdade. E que verdade é essa? O que é a verdade? A verdade é a realidade. Mas qual é a nossa verdade? Desde que nós temos diferentes realidades, temos diferentes verdades. E se existe uma verdade, também existe uma mentira. E o que é mentira? Será que a mentira é ilusão? É o falso, o fake? Então hoje Hamed vem discutir um pouco sobre as verdades das nossas vidas. Não é um capítulo de filosofia, ok? Hamed puxa um pouco para o nosso eu, mais uma vez, nesse intuito do autoconhecimento, da gente se conhecer e viver e entender essas tais verdades da vida, ou as nossas verdades. Antes de começar, eu vou fazer a nossa oração. Quem quiser, seja bem-vindo comigo a cerrar os olhos e agradecer primeiramente a Deus Pai, a espiritualidade de luz, que sempre nos acompanha, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, que possamos aprender um pouco mais no dia de hoje com as palavras de Hamed, acrescentando para o nosso conhecimento e assim colocando em prática desde que queiramos. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Então vamos lá. Só antes da gente iniciar, falando sobre a questão do autoconhecimento, porque a gente bate muito na tecla. Esse livro, né, Renovando Atitudes, renovar atitudes desde que nós nos conheçamos. Né? Então, a gente tem um autoconhecimento e depois a gente busca uma renovação de atitudes, uma reforma íntima, etc. E tal. E por que a gente bate muito nessa tecla? E, aliás, a gente vai sempre bater, né? Porque essa é a temática do livro. Hamed fala muito, eu falo muito, muita gente fala muito sobre isso. O autoconhecimento é o primeiro passo desde que nós nos incomodamos com alguma coisa. Então, se tem alguma coisa na sua vida que te incomoda, algum tipo de dor não física, algum tipo de dor a nível psicológico, a nível mental, alguma coisa que você não consiga resolver num passado que você não conseguiu digerir muito bem, alguma dor, ou algum tipo de reação que você tem hoje a certas questões da vida e você responde de uma maneira muito abrupta e perde a cabeça, explode. É para isso que serve o autoconhecimento. Para a gente rever essas questões e poder ser mais felizes, conseguir digerir as tais dores do passado, responder ao que a vida nos propõe de uma maneira diferenciada, mais positiva, mais proativa. Mas, se você não tem nada que te incomoda, se você está bem, 100% bem, fala, não, Nelson, eu estou tranquilo, 100% bem, então não tem por que mudar, tá? O autoconhecimento é uma proposta inicial, depois de reforma íntima, de renovação de atitudes, desde que o processo de identificação do problema. É isso. Esse é o passo número 1. Mas se você acredita que não tem problema nenhum, pronto. Se não tem problema, não tem que resolver problema nenhum. Não vamos criar problemas desnecessariamente. Ok? Então vamos lá. Vamos iniciar hoje o capítulo 8, a verdade. Hamed nos diz o seguinte: as ilusões nos impedem que realmente tenhamos os olhos de ver. E porque não buscamos a verdade, projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso. Tentamos nos livrar de nossos próprios sentimentos, atribuindo-os a outras pessoas. Adão disse a Deus, essa é boa: eu não pequei, a culpa foi da mulher que me tentou. Aliás, eu falei um pouco disso no capítulo passado. Eva se desculpa perante o Criador.
toda a discórdia ocorrida cabe à maldita serpente. Assim somos todos nós. Quando desconhecemos os traços de nossa personalidade, condenamos fortemente e responsabilizamos os outros por aquilo que não podemos admitir em nós próprios. E aí, Hamed, logo de início, o que ele fala aqui? Projetamos o que não aceitamos em nós. Vamos falar um pouco de psicologia, um pouco sobre projeção. Freud, ok? O que é a projeção? Projeção é um mecanismo de defesa inconsciente. Como Hamed disse, um pouco de todos nós. Todos nós, de alguma forma, já projetamos no passado, projetamos hoje e vamos projetar no futuro. Por quê? Porque não nos conhecemos e porque condenamos, não aceitamos muito bem os nossos sentimentos, as nossas formas de reagir, essa falta de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento próprio, e muitos desses conceitos na vida que a gente carrega como certo ou errado, essas tais verdades, a gente projeta no próximo ao invés de se reconhecer. Exatamente o oposto do autoconhecimento é a projeção. Okay? Então, por não se conhecer muito bem, a gente projeta. Como é que isso acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma briga num casal. Okay? Uma briga de casal, que tem ali os dois fulanos e um começa a esquentar a cabeça, a falar um pouco mais alto, a estourar um pouco. E aí a outra parte do casal vira e fala assim: ô fulano, calma, se controla, você está nervoso, ou você está nervosa, não interessa. E aí aquela pessoa que está com a cabeça estourada, que está nervosa, que já está perdendo o controle, de alguma forma, ela não aceita esse tipo de manifestação nela. Então o que ela faz? Por não aceitar, ela vira para outra pessoa e fala: eu nervoso? Quem está nervoso é você. Eu não tenho problema nenhum, eu estou bem. E ela está totalmente descontrolada, mas ela não consegue aceitar, não consegue reconhecer, não consegue se enxergar. Então muitas das vezes isso acontece no casal. Vou dar um outro exemplo, às vezes não, mais polêmico, tá? Vou falar com carinho, porque não necessariamente é isso que eu vou dizer. Mas vamos lá. Um dos fulanos do casal, uma das partes do casal, tem uma insegurança muito grande, às vezes tem um medo do abandono, ou medo de ficar sozinho ou sozinha, tem traumas de outros relacionamentos, ou traumas de infância que podem se manifestar de alguma forma. E aí o que acontece? Às vezes, atenção, vou repetir, às vezes isso pode se manifestar num ciúmes crônico, tá? Num ciúmes demasiado. Sabe aquelas pessoas que têm um ciúmes muito forte, fora do controle? Aliás, existe até grupos de apoio, ok? Terapias especializadas para ciúme. Por isso que é um tema muito sensível, ok? Eu estou pegando um exemplo que pode ser projeção, mas não necessariamente todo ciúme é uma projeção. Okay? Eu quero deixar isso bem claro para não fazer confusão e colocar ali, taxar, um label, um carimbo, ok? Então, talvez essa pessoa insegura, com medo de abandono ou medo de ficar sozinho, com traumas do passado, traumas de outros relacionamentos, traumas de infância, pode manifestar, por exemplo, em um ciúme com o parceiro ou com a parceira num relacionamento, porque a pessoa não se entende, não se conhece muito bem, não entende os seus sentimentos, não aceita, ou às vezes a gente até conhece, mas não aceita muito bem, não se relaciona muito bem consigo mesmo, e aí o que a gente faz? É mais fácil projetar no outro. Então o outro que tem a culpa, o outro ou a outra que parece, entre aspas, que dá traços de infidelidade, e há uma desconexão no relacionamento, uma problemática muitas das vezes, muito grave, muito séria, que até acaba com o relacionamento, por causa de uma insegurança muito forte, de um ciúmes muito forte. Isso acontece demais da conta. Então, projeção é mais ou menos isso. Não sei se eu me fiz claro, ok? Mas basicamente é isso.
E se a gente projeta o tempo todo, como eu afirmei, como o Hamed vem nos dizendo, num processo, numa maneira inconsciente, porque todos nós projetamos, qual é a solução? Qual é a solução, Nelson? A solução é o autoconhecimento. É identificar as nossas respostas, as nossas reações, o que acontece conosco frente às questões da vida. E a partir desse autoconhecimento, não é só saber, a partir desse autoconhecimento a gente vai buscar ferramentas, mecanismos para trabalhar tal dificuldade de aceitação, de reconhecimento e por aí vai, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Próximo. Hamed nos diz: na infância, por exemplo, se fomos repreendidos duramente por demonstrarmos raiva, se fomos colocados em situações vexatórias por aparentarmos medo, ou se fomos ridicularizados por manifestarmos afeto e carinho, acabamos aprendendo a reprimir essas emoções por serem consideradas feias, erradas e pecaminosas por adultos insensíveis e recriminadores. Porém, não damos conta de que, ao adotarmos essa postura repressora, tornamos-nos criaturas inseguras e fracas e, a partir daí, começamos a não confiar mais em nós mesmos. Então, o que acontece nessa questão aqui? Hamed vai lá na infância, né, para tentar entender, exemplificar hoje, quando adultos, os nossos comportamentos. E isso tem que ter uma fase, tem que ter um processo de entendimento muito grande, nós enquanto adultos. Porque papai e mamãe deram o melhor de si naquele momento. Eles nos criaram, nos amaram, aqueles que tiveram pais, ok? Então, considerando papai e mamãe, tá? Papai e mamãe, o avô, a avó, quem quer que seja, a vida, de uma maneira geral. Aquele que foi o nosso educador, eles nos criaram da melhor maneira possível, nos ensinaram dentro daquilo que eles acreditavam. Mas às vezes, isso gera na criança alguns conflitos, como o Hamed disse agora há pouco. Algumas questões, algumas repressões, algumas recriminações desde a infância, das manifestações naturais de uma criança, de alegria, de medo, de sentimentos, de ternura, de o que quer que seja, quando os pais ou educadores recriminam, reprimem e colocam ali, como é que ele disse, vexatórias, pecaminosas, feias e erradas, como ele fala ainda há pouco, isso muitas das vezes acaba gerando nessa criança, depois adulto, um processo de insegurança muito forte. Essa tal baixa autoconfiança ou baixa autoestima cria esses tais adultos, antes crianças e hoje adultos, frágeis, extremamente sensíveis, melindrosas, pessoas que são altamente... como é que eu não vou usar essa palavra que é forte, despreparadas, porque acho que todo mundo é preparado como pode, né? Mas altamente suscetíveis é a palavra, suscetíveis a dores, a melindres, a dificuldades, às vezes em coisas que nem são tão fortes assim, mas as pessoas acabam sendo muito sensíveis para a vida. É isso que eu quero dizer, ser muito sensíveis para a vida. Então, por exemplo, ainda falando sobre casal, hoje eu estou pegando bastante exemplo de casal, né? Sabe aquela história de que a pessoa sempre busca mais ou menos um perfil? Por exemplo, assim, aquele adulto que busca aquela figura forte, dominadora, porque tem uma carência muito grande. Então, ela busca essa figura forte no relacionamento, e sempre isso se repete. Ela sai de um relacionamento e vai para outro e muda o sujeito, o fulano ou a fulana, mas o perfil é mais ou menos igual. E por que é mais ou menos igual? Porque tem uma carência. Na prática é assim,
é aquelas pessoas que falam assim: Ih, eu tenho um dedo podre, só vem traste para mim. E por que será que só vem traste? Será que você é um azarado, uma azarada, que só acontece com você? Ou será que tem ali alguma característica de alguma carência, de alguma deficiência em você enquanto sujeito, e você busca no próximo essa complementação, e muitas das vezes essa complementação não é verdadeiramente o que você quer, ok? Por exemplo, quando eu falei de figura forte, atenção, figura forte no relacionamento não é ruim, tá? Vocês têm figuras mais fortes e figuras mais frágeis. Isso não é certo, não é errado, não é bom e não é ruim, ok? Relacionamento ruim não é por aí. Relacionamento ruim ou tóxico é aquele que te faz mal, ok? Agora, se não te fizer mal, você tem figuras masculinas, femininas, ou o que é que seja, de ambos os sexos, e se relacionando de ambas as maneiras também, com características mais fortes, estruturas, personalidades mais fortes ou menos fortes. Isso não quer dizer que é melhor nem pior, tá? Vou deixar isso bem claro para não ter confusão. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes há uma carência, ok? E por essa carência que nós buscamos no nosso relacionamento um parceiro ou uma parceira para suprir essa tal carência. Já ouvi bastante mulheres falar exatamente assim: o meu marido, o meu namorado, parece o meu pai. E por que será que é meu pai? Ou por que será que é minha mãe? Também pode ser. O que será que nós buscamos? Inconscientemente, muitas das vezes por essas questões lá na infância, ok? Não necessariamente é tudo na infância, tá? Mas a Hamed pega esse gancho de na infância, que papai e mamãe deram o melhor para nós, mas não necessariamente esse melhor, o melhor deles não quer dizer que foi o melhor para nós num processo de desenvolvimento enquanto indivíduos, nos formando adultos mais fortalecidos, mais estruturados para a vida, para se relacionar com o próximo, não só num casal, para se relacionar com o mundo. Vamos lá? Vamos continuando? Hamed nos diz: sentir, esse aqui é ótimo. Se eu separei aqui e botei negrito. Sentir medo ou raiva quando houver necessidades autênticas, seja para transpor algum obstáculo, seja para vencer barreiras naturais, é perfeitamente compreensível, porque a energia da raiva é um importante fator de defesa e o medo é um prudente mediador em situações perigosas. Para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus, é preciso aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente na vida. A sugestão feliz é o equilíbrio e a integração de nossas energias íntimas, e nunca a repressão e o entorpecimento, nem tampouco a entrega incondicional simplesmente. Bem, então o que ele fala aqui? Sentir medo ou sentir raiva é natural. Ele coloca aqui o sentir raiva como um mecanismo de defesa e o medo, um instinto de sobrevivência nas questões de perigo. E ele nos diz o seguinte: para não recriminar esse tipo de emoção que aparece, se aceitar, não se negar, não reprimir, aceitar essas emoções, elas vêm. E o desafio exatamente é nós canalizarmos essas emoções ao nosso favor. Aí que é o desafio. Porque o que acontece muitas das vezes é o mito do anjinho, de que não, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir ódio, eu não posso sentir rancor, eu não posso sentir nada de negativo. O sentimento vem, o sentimento acontece, até no processo natural que ele coloca aqui, a raiva, ele coloca o medo. Por exemplo, tá? Deu 2 exemplos aqui ótimos nesse contexto da verdade, e temos que nos aceitar mais. A gente tem essa emoção? Temos.
Agora, o que a gente faz com essa emoção que é o grande diferencial, é o tal pulo do gato. O desafio é a gente canalizar isso de uma maneira que seja produtiva, que seja benéfica para nós. E não simplesmente o medo e se esconder debaixo da mesa, com medo, se tremendo, ou sentir raiva e estourar com o mundo, com todos e explodir com seu filho, com sua esposa, com seu marido, com alguém no trabalho, alguém no trânsito, o que é que seja. É a gente entender que nós temos esse tipo de emoção, ok, faz parte, todos nós temos, e como nós vamos lidar com ela. E aí que é o tal desafio. Vamos seguindo? Vamos lá. Hamed nos diz: cremos no que nos disseram, e embora não sejam situações vivenciadas ou experimentadas por nós, aceitamos como verdades absolutas, quando de fato eram conceitos relativos. Essa questão é ótima, de verdade absoluta. Por quê? Porque a gente vive muitas das vezes num mundo das verdades, porque aquilo é verdade. E por que é verdade? Não sei. Me disseram que é verdade e eu aceitei. A história do comportamento de manada. Eu não sei porquê, nunca me questionei. É assim porque me falaram que é. Tem uma história que eu escutei ainda há pouco. Aliás, não sei se você vai escutar. Maria Cândida, eu escutei ainda há pouco. Essa história eu quero replicá-la aqui. A história do cortar carne para pôr na panela. É o seguinte. A mãe estava um dia cortando a carne para colocar na panela para cozinhar. E aí a filha perguntou: mãe, por que você corta a carne para colocar na panela? Por que você não bota logo a carne inteira? Aí a mãe falou assim: não, porque tem que cortar. E a filha pergunta: mas por que tem que cortar? Aí ela para pensar: não sei por quê. Vamos perguntar à sua avó. Aí vai na avó e pergunta: vó, ou mãe, por que você me ensinou a cortar carne para pôr na panela para cozinhar? E aí a avó fala assim: eu não sei, mas foi minha mãe que me ensinou. A Bisa, né? Já está lá na Bisa. E aí, a Bisa ainda está viva, ok? Na história. Tem bastante tempo aí, mas vamos lá. E aí vai na Bisa e pergunta: ô Bisa, por que você me ensinou a cortar carne para pôr na panela para cozinhar? E ela fala o seguinte: porque na minha época as panelas eram muito pequenininhas e a carne não cabia inteira, então a gente tinha que cortar em pedacinhos para poder cozinhar a carne toda. Só que hoje as panelas já são bem maiores e dá para cozinhar a carne inteira. Só o que acontece? Passa de geração para geração. Essa história da carne é uma alegoria, né? Mas é bem simbólica, porque às vezes a gente não acredita, a gente não se questiona, a gente só acredita nessa tal verdade que nos contaram. E sem dúvida nenhuma é uma verdade. É uma verdade para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, para sua bisavó, naquele momento, naquela altura, naquele contexto. Sim, era uma verdade. E se vivia daquela maneira. Mas o tempo muda, as coisas mudam. E hoje vivemos numa estrutura completamente diferente do que naquela altura, do que naquelas crenças e valores daquela época. Hoje nós temos uma outra dinâmica, uma outra sociedade, um novo tempo. Hoje nós temos panelas com a boca maior, que não precisamos mais cortar a carne. Então aqui, o que era uma verdade, hoje em dia não se faz mais necessário. E mais aqui embaixo, ainda só dei uma pausa e vou continuar agora. Ele fala uma coisa que tem tudo a ver com esse comentário que eu disse agora. Maneiras erradas, aí eu vou complementar, maneiras erradas de ver a sexualidade, a religião, o casamento, as raças e as profissões distancia-nos cada vez mais da realidade, ou seja, do hoje, das situações e das criaturas com as quais convivemos. Então esses conceitos, falando aqui de sexualidade, raça, religião, casamento, esses conceitos que eram lá da época da vovó, da Bisa, ainda fazem pressão, de certa forma, nas pessoas hoje em dia,
na nossa sociedade, que é o tal certo e errado, né? Sem questionamento nenhum. E esse questionamento, porque naquela época funcionava, ok, legal, e funcionava para os seus avós, para os seus pais, enfim. Só que para você não funciona. Na sociedade atual, o que você pensa, como você lida com questões super polêmicas, que não deveriam ser, tá? Na minha opinião, isso é só minha opinião. Mas sexualidade, raça, que mais que ele falou ali? Religião, casamento e tantas outras, que parece que a gente ainda vive lá na época da Bisa, que a boca da panela era pequena, né? E hoje em dia a boca da panela é maior. Então, esses conceitos são revistos aos poucos na sociedade, ok? E tudo bem, eu não estou falando de sociedade, o que interessa é pra gente. O que interessa para você? O que é verdade para você? Tão pouco interessa, vou repetir, eu falo muito isso, desculpa eu estou sendo repetitivo, tão pouco interessa o que os outros pensam da sua vida, o que é certo ou o que é errado. O que é certo para você é o que é o certo. Em temas como esse, por exemplo, que o Hamed toca aqui, de sexualidade, de religião e tal, talvez a sua avó pense diferente, a sua mãe, porque eles viveram uma realidade num tempo diferente, eles têm crenças diferentes, nós respeitamos, mas também queremos o respeito porque pensamos diferente. Mais ou menos isso. Vamos lá? Já estamos terminando. Hamed, em vista disso, procuremos sintonizar-nos com os olhos espirituais, porquanto nossa percepção intuitiva é mais ampla e mais precisa que a visão física. E abramos as comportas da nossa alma para que captemos as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. O que Hamed faz aqui? Basicamente, ele nos convida a ver a vida com os olhos espirituais, a buscar as tais verdades com os olhos espirituais, ouvir o nosso eu, ouvir a nossa verdade no nosso íntimo, esquecer o que a sociedade, o que os outros dizem, o que a sua voz interna fala para você, o que é verdade para você. A verdade para você às vezes é diferente do que é verdade para mim, para o Nelson. E para o seu vizinho é outra, e para sua mãe é outra, e para o seu tio é outra. Mas quem está certo e quem está errado? Sabe quem está certo? Você está certo com a sua verdade, e ponto. Essa discussão de certo e errado não existe nesse contexto, porque as pessoas querem classificar tudo no preto e no branco, e a vida vai muito além do que preto e branco. Há muita sinuosidade, há muitas diferenças, há muitas diferenças do que só no preto e no branco na vida. Ele nos fala aqui permitir que a inspiração divina que está ao nosso redor o tempo inteiro, buscando essa voz interna, permitindo a intuição e a inspiração. Ele coloca esses dois pontos. A inspiração vindo de fora, a intuição vindo de dentro. Encontrar a sua verdade, o que faz sentido para você, não para o outro, porque para o outro talvez não faça sentido nenhum. Mas encontrar essa verdade, buscar essa verdade. Essa verdade é esse encontro consigo mesmo que é a tal realidade. Verdade é uma realidade. Então, a realidade para você é aquilo que te faz, que te dá sentido, o que você acredita na sua vida. E todo o resto é fake, é mentira. Isso que é mentira e isso que é verdade. Eu acho que Hamed nos coloca mais ou menos isso, tá? Lembrando que assuntos como esse, eu até brinquei no começo que não é filosofia, mas dá muita margem de interpretação. Aliás, todo livro, tema como esse de psicologia, temos temas de conflitos existenciais, questões do íntimo, do eu. Do eu é meu, e sendo meu é minha leitura, e cada um faz uma leitura diferente, por isso que é bom livros como esse, que cada um lê e interpreta de maneiras completamente distintas. Bem, vamos terminar aqui.
agradeço a todos por estarem comigo mais uma vez e espero vocês na próxima segunda. E quem quiser me acompanhar na oração agora, fechando os olhos, agradecendo a Jesus, agradecendo primeiramente a Deus Pai, agradecendo a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos orienta, agradecendo a Hamed mais uma vez por esse estudo, por esse aprendizado, que possamos viver essa tal verdade, nos aceitar mais, nos amar mais e continuar caminhando, sendo cada vez mais felizes. Muito obrigado mais uma vez. Graças a Deus, que assim seja. Boa tarde, boa noite a todos. Até segunda que vem. Tchau, tchau.